Olá, eu sou Sabrina Pires e esse é o Dialogamente, o videocast do Jornal da Gazeta que fala sobre aquilo que passa pela nossa cabeça. E eu começo hoje já com uma frase do psicanalista francês Jacques Lacan, que dizia o seguinte: cada um alcança a verdade que é capaz de suportar. Será que é por isso que a gente está com tanta dificuldade de identificar o nosso próprio planeta? A gente está com dificuldade de enxergar? Por que será? Assunto de hoje: ciência e espiritualidade. E por isso a nossa convidada tem um currículo extenso. Ela é formada em matemática, com pós em sistemas de informação, pós também em neurociência. Ela é psicanalista, hipnóloga, autora de livros, cantora, musicista. É a Margarete. Aquila, como vai? Bem-vinda, uma honra que você aqui. Olá, Sabrina, olá a todos. É um prazer estar aqui com você, falando desse tema tão urgente, né, no momento que nós precisamos tanto, com tantas doenças emocionais, não é? A epidemia, a quarta onda chegou, né? Que todo mundo falava, né? Chegou, exatamente. Estamos com uma nova pandemia, é a pandemia da doença emocional, né, das pessoas perderem o controle, não conseguirem se adequar à vida ou se sentirem suficientes para os desafios da vida. A gente já vai falar disso, mas antes eu li aqui tantas formações, tantos campos. Eu queria saber de você, assim, qual ferramenta que cura? Nossa, eu acho que é um pouquinho de cada uma, né? A matemática me ensinou muito organização, disciplina, uma visão global das coisas. Então, assim, eu devo muito à matemática, por conta disso, que foi a minha primeira formação. Mas logo em seguida eu fui para a música. Por quê? Porque está na alma, né? A arte, para mim, é uma grande forma de organizar a mente, organizar o coração, as emoções. Então, eu sempre trabalhei com isso. Comecei a trabalhar com música para relaxamento, música para elevação. E eu falei, nossa, que interessante, eu gosto de mexer com comportamento. E então, aí nasceu a psicanálise na minha vida. E a psicanálise veio somando no meu trabalho musical. Eu gravei muitos CDs ligados a isso, a elevação da consciência, para que você entre num estado de consciência diferente. E entendendo a mente com a psicanálise, que ela faz você começar a compreender por que eu penso como eu penso, por que eu sinto o que eu sinto, por que eu faço desse jeito. Eu até sei o que é melhor, mas eu consigo só fazer isso aqui. Como você falou de Lacan, eu consigo só até onde vai o meu limite, né? Até onde eu consigo aguentar a verdade da vida. E aí eu percebi que eu gostava disso, de cantar e movimentar as pessoas. Coração, que elas pudessem sair com mais esperança, com mais alegria, com mais disposição para a vida. E então eu entrei na psicanálise, e aí veio a clínica, né? Porque eu adoro poder conversar, adoro me aprofundar nas razões de cada um tem uma história e cada um sabe a sua dor, né? Cada um sabe o seu limite. Então, você olhar amorosamente para isso, generosamente, para ir desvendando, tirando esses véus e abrindo os limites das pessoas, foi aí que entrou a hipnose. Uma veio puxando a outra. Uma puxa a outra. E a hipnose, você trabalha com estados de consciência. Então, nós só conseguimos enxergar uma realidade dependendo do estado de consciência em que nós estamos. Então, uma maneira que nós temos na clínica de fazer uma pessoa sair de uma realidade muito reduzida, muito sofrida, que a gente chama, é ampliando o estado de consciência dela. E ampliando o estado de consciência, ela consegue ver a realidade sobre outras perspectivas melhores. Eu ia te perguntar sobre a psicanálise especificamente, porque teve recentemente, de novo, aquela polêmica de que a psicanálise não seria ciência, seria uma pseudociência, e muita gente falou sobre isso, mas eu queria te ouvir. Pois é. Assim como a medicina acha que é dona de tudo, né? Da mesma forma, hoje os homeopatas, acupunturistas sofrem com isso, da mesma maneira a psicanálise em relação à psicologia. Então, a psicologia agora acha que é dona de tudo que se trata a respeito da mente. Mas a história vem de longe. Quem começou tudo foi a psicanálise. Freud, Jung e todos os grandes que vieram junto com eles. Então, a psicanálise é a mãe de todos, né? Começou ali.
Acontece que você provar que o inconsciente existia, isso há 100 anos atrás, um pouco menos que isso, 70 anos atrás, você não conseguia provar cientificamente que o inconsciente existia. Então, o que fizeram? Começaram a ver como é que a gente poderia transformar isso numa ciência. E começaram, então, a fazer pesquisas de reproduzir em laboratório algum experimento. E conseguiram fazer, então, alguns experimentos em laboratório a respeito de comportamento. Como uma pessoa vai reagir se for, assim, uma situação que a gente chama de controlada em laboratório. E aí, então, nasceu a psicologia. Comportamento. Você conseguia provar cientificamente um comportamento. Existia uma lógica, você podia replicar essa lógica, isso é ciência, você pode replicar num ambiente controlado e etc, etc. E a psicanálise não, porque o inconsciente não se provava. Hoje, com a neurociências, você prova que o inconsciente existe. Então, agora começou essa confusão. Mas veja, teve uma história para a psicologia se transformar numa graduação e a psicanálise não. Por que eu escolhi a psicanálise? Por quê? Porque eu amo estudar, eu poderia ter feito 20 faculdades que eu me daria muito bem. Porque a psicanálise não tem as mesmas restrições da psicologia. Então, quando eu falo em espiritualidade, por exemplo, em mediunidade, porque eu também sou médium, trabalho com mediunidade. Quando a gente fala em espiritualidade, no sentido de falar da alma e tudo mais, a psicologia não deixa você falar. Você é proibido. Te limita. Te limita. E eu sou uma rebelde sem causa, desde muito nova. Falei, não, ninguém vai me limitar. Sinto muito. Eu vou falar o que eu bem entender, porque eu tenho uma experiência na área espiritual e eu me nego a não poder falar sobre isso. Tá, antes de chegar aí, que eu quero chegar, eu queria só, para a gente não perder, que eu queria fazer essa pergunta sobre a hipnose, que também foi muitas vezes colocada como bruxaria, né? E hoje a neurociência responde, inclusive com testes, com demonstrações de dados, de que de bruxaria não tem nada. Não, né? Não tem. Tem muita gente que brinca com isso. Tá. Que é uma forma, né, de divulgar também, né, o que a gente chama da hipnose de rua e tudo mais. Mas é uma ciência extremamente, para mim, muito profunda, porque quando você fala em hipnose, você está falando em estados de consciência. Estados de consciência o cérebro trabalha em com ondas que a gente costuma medir por hertz. Então, quantos ciclos por segundo o seu cérebro funciona? Como nós temos muitas áreas no cérebro, cada área funciona numa velocidade diferente. E a velocidade, nós vamos falar de neurônios conversando com neurônios, onde se mede, então, essa atividade bioelétrica, não é? Como é que ele consegue conversar e para onde ele vai, quando ele está em ação, quando ele não está em ação. Então, aí, nós trabalhamos com várias áreas cerebrais em estados de consciência, em velocidades diferentes. Cada velocidade tem uma função diferente na mente. A hipnose, ela vai procurar as ondas mais lentas do cérebro para conseguir agir de determinadas maneiras. Essa que é a ideia. Mas como que ela acontece? Então, acontece assim. Por exemplo, eu e você estamos acordadinhas, despertas. É isso que a gente chama de ondas beta, que está em torno de 13 Hz, quando mais estressado, 19, quando com problemas muito complexos, até 30 Hz você vai. Tá. Então, pessoas muito estressadas estão sempre acima de 15 Hz. Acho que estou aí. Pilhadona, você é pilhada? Então, você está o tempo inteiro nessa velocidade. Então, você usa muito recurso cerebral para estar com várias janelinhas abertas, como se fosse o seu computador, Sim. Muitas janelas abertas, ele começa a ficar, às vezes, lento. Sim. É muito processamento simultâneo. Isso é ondas beta. Para que você possa entrar numa hipnose e transformar no inconsciente muitas crenças, muitas limitações, ou até ver situações passadas, enfim, depende do seu objetivo,
Você tem que usar as ondas mais lentas. Então, você sai de beta, começa a entrar em alfa, ou mais baixo, que é teta, ou mais baixo ainda, que é delta. Uhum. Então, vai baixando, saindo de 13, começa a ir até 8, você está em onda alfa. Sabe quando você está quase dormindo, meio acordada, meio dormindo? Essa é a onda alfa. Então, você está meio lá, meio cá. É essa velocidade aqui dentro. O cérebro começa a ficar praticamente todas as suas áreas numa onda mais baixa. Tá. Aí você fica meio sonolento. Essa é a hora que você começa a ativar estados de consciência onde você se abre para o inconsciente. O inconsciente não é algo que você acessa, por isso que se chama inconsciente ou subconsciente. Você só acessa o que está no consciente. Eu sei o que eu estou pensando, eu sei o que está acontecendo, eu estou, trabalhando o meu processo cognitivo. Mas quando eu perco a consciência, eu vou entrando em sono. Nós costumamos dormir. Quando chega a alfa, é o soninho. Eu começo a querer dormir, mas ainda estou acordado. Quando eu entro em teta, eu dormi. Eu estou sonhando. Tá. Essa é a onda do sonho, quando o olho fica rápido. Então, essa onda teta é mais lenta ainda. Ela está entre 4, 5 Hz, 6 Hz. E o cérebro inteiro está mais lento, então você acessa o inconsciente por aí. Isso é porta de entrada. E aí é que você começa a trabalhar crenças. Mas a pessoa tem que estar dormindo? Por Não, exemplo, não, no seu trabalho? Não, né? Nós, Exato. ocidentais, estamos acostumados a dormir quando entramos de Perfeito. alfa para teta. Orientais, não? Os orientais já têm um costume de conseguir, acordados, trabalhar com essas ondas. Olha só. Por isso que eles fazem meditação. Eu ia falar do Yogananda, que tava, tudo que ele falou, e ele dizia, Yogananda, para quem não viu, que foi o yogi que trouxe aqui para o Ocidente a yoga. Em 1920, foi para os Estados Unidos e, claro, sofreu uma série de preconceitos e não conseguia, e falava disso, que a neurociência hoje explica como neuroplasticidade, né, do que muito consegue fazer a meditação. Interessantíssimo isso, porque a gente estava falando de ciência e espiritualidade, aquilo era colocado por muitos como espiritualidade. E a ciência agora... Mas a espiritualidade é uma ciência do futuro, é que as pessoas não perceberam ainda. Então, por exemplo, conversar com pessoas que estão em 4ª dimensão. Hoje não se fala em multidimensões? Pois é. O médium já consegue fazer. O médium já consegue falar com a 4ª dimensão tranquilamente. Ver. Mas isso ouvir. Depende da fé? Também, isso tem a ver um pouco com a fé. Mas já tem muitas provas do que as conversas que acontecem são conversas reais. Então, casos de pessoas que conversam com o outro lado e que conseguem trazer, por exemplo, coisas que vão acontecer no futuro, né, que já entra a paranormalidade. A pessoa prevê o futuro, ela consegue conversar com outras pessoas, provar crimes, por exemplo, de pessoas que morreram. Os que morreram e foram assassinados vieram contar como foi. Você já viu esses casos de justiça? Já. Então, assim, existe um diálogo. A consciência permanece depois que você perde o corpo. Mas toda vez, sim. Né? Tanto que consciência, né, quando você começa a estudar um pouco, é igual à alma. Né? Sim. Ou seja, vai além do corpo físico. Tanto Sim. que muitas pessoas, quando mortas, e até os animais, já não estão mais ali. É a consciência, né? Sim. Agora, o que eu ia te perguntar, que me chama a atenção, é como que a questão da fé, ou seja, porque teve até um estudo há pouco tempo, que eu não sei se você chegou a ver, da USP, das pessoas que estão em fim de vida e tiveram um momento de morte considerado. Sim, EQM. E aí relatam o que viram e relatam com quem conversaram. E aí tem muita gente, não nesse estudo, falando que, fantasia, a pessoa traz a sua própria emoção, o seu passado ali. Quer dizer, e é difícil, porque a ciência não... ou está tentando, mas diferenciar
onde é fantasia, onde é memória e o que é de fato, né? E ainda e aí talvez seja o futuro. A EQM é uma forma de provar, por exemplo, que você tem projeção astral. Então, para quem participa, por exemplo, da doutrina espírita, sabe sobre o perispírito, ou seja, os corpos sutis. Nós temos o corpo físico e corpos sutis, corpo emocional, corpo mental e até o búdico, que são os 7 corpos que os orientais comentam, que são os corpos multidimensionais. Nós estamos simultaneamente em várias dimensões, mas acessamos no máximo até 4ª dimensão, pelo nosso limite de consciência. Aí é uma outra história. O estado de consciência muito reduzido, muito beta. O estado de consciência beta só te faz ver 5 sentidos, né? Os nossos 5 sentidos, a matéria. Quando você entra em outros estados, você começa a ver além dos 5 sentidos. Então, a projeção astral é uma forma que você tem depois que dorme, para nós ocidentais, né? Depois que dormimos, nós saímos do corpo. E então, pessoas que tiveram EQM, que é a experiência de quase morte, elas veem o que os médicos, elas ficam flutuando em cima do próprio corpo, muitas vezes. Elas veem o que o médico está fazendo, ouvem o que eles falam, passa pelos corredores do hospital, ouvem seus familiares conversarem, coisas que jamais a pessoa conseguiria em estado de coma ou em estado de morte cerebral, não é? Que é o que é dado na EQM. Então, eu diria que sim, isso é uma ciência do futuro, né? O próprio Chico Xavier falou que mais ou menos em 2050 nós vamos, sem querer, conseguir falar com a 4ª dimensão, sem querer, por televisão. Ou seja, vai haver uma descoberta científica onde nós conseguiremos isso que o médium vai ser dispensado daqui a pouco. Ele não vai ser mais necessário. Vai ser obsoleto, porque esse diálogo já vai acontecer normalmente. Margarete, então toda essa ciência vem para alívio dos céticos? Acredito que sim, porque a ciência alivia muito a cabeça dos céticos. Agora, eu estava ouvindo o Ailton Krenak, que é o primeiro indígena, né, que entrou para a Academia Brasileira de Letras, e ele falou sobre que ele acredita, e eu falei, nossa, tem tudo a ver com a nossa conversa, que ele falava sobre a natureza, né? Num outro texto, eu li um termo que me bateu, falava a sacralidade da natureza. Eu falei, nossa, eu vou falar esse termo lá no Dialogamente. Lindo. Mas voltando ao Krenak, ele falou o seguinte, que ele acredita que essa epidemia de doenças mentais e de sofrimento mental, né, que atinge o mundo inteiro, diferentes classes sociais e todas as idades, que ele acredita que isso é uma resposta da própria Terra, que é da própria natureza, que tem feito mutações, e ele usou esse termo, para que a gente se ajuste forçosamente, então pelo amor ou pela dor, então vai pela dor, para que a gente não vire adubo. Achei sensacional isso. Eu queria dizer que vamos virar adubo, mas em algum momento. Mas, de qualquer maneira, não a humanidade, né? Não gostaríamos que fosse assim. Mas a minha pergunta é em que papel a natureza entra em toda essa mistura de ciência com espiritualidade? Nossa, isso é muito bonito, e os índios, os aborígenes, eles têm uma sabedoria, uma coisa fantástica, né? O planeta todo, como um órgão vivo, que a gente chama de Maia, né? A Terra, ele é um órgão vivo. Então, como tudo, nós fazemos parte deste processo, desse grande ser que é o planeta Terra. Assim como somos uma pequena engrenagem no cosmos, né? Pequenina no sistema solar, muito mais na nossa galáxia, no braço de Órion, onde nós estamos localizados. Nós somos um grãozinho de areia, ou até menos que isso. Sim. Então, como organismos, fazemos partes uns dos outros. Imagine, dentro de nós existem bilhões de seres pequeninos,
proteínas, só de proteínas nós temos mais de 100 mil proteínas. Sabe lá o que é isso? A complexidade, as células, os trilhões de células que nós temos, os neurônios, né, que são 80 bilhões de neurônios. Então, você imagina quantos seres vivos com consciência existem dentro de nós. Cada um cumprindo o seu papel belamente. O seu rim não vira assim do nada e fala, hoje eu não estou afim de trabalhar, não vou filtrar essa água. Então, assim, não quero saber de nada de líquido, hoje eu estou cansada com dor de cabeça. Então, assim, ele não fala isso. Uma macieira não fala, eu quero dar banana. Não, eu vou dar maçã, porque eu sou uma macieira. Então, dentro de toda a natureza, nós percebemos a harmonia. Os seres trabalhando com o que vieram para fazer. Cada um cumpre a sua missão. Então, uma árvore que não dá fruto não serve para nada, não é? Uma árvore que veio para dar flor e que dá flor belamente, você fala, nossa, essa está cumprindo a sua missão, né? E aí vem para nós pequenos seres, também com consciência, cumprimos a nossa missão. Mas como saber qual é a nossa missão? Então, primeiro, nós temos a grande missão, nos tornarmos humanos. Isso está virando desafio mesmo, né? O grande desafio, porque nós somos seres inteligentes, mas com um desenvolvimento de consciência muito restrito. E quanto mais restrita é a sua consciência, maior é o seu sofrimento, porque ou mais distante você está da sua função e da sua missão. Que a nossa maior missão aqui é nos tornarmos humanos no verdadeiro sentido da palavra, né? De ser humano. Nós estamos aqui no mais alto nível da cadeia de todos os reinos que existem aqui, mineral, vegetal, animal, né? Nós estamos no topo da cadeia, mas nós não agimos como estando no topo. Estar no topo significa todos eles dependem de mim. O planeta Terra depende de mim, do meu juízo, do meu bom uso. Por quê? Porque ele me fornece tudo. Todos os reinos nos fornecem tudo. No entanto, nós agimos como crianças egoístas e só cuidamos do nosso. Nós não estamos sendo responsáveis estando nesse topo. O Dr. Norberto Kepp, o meu primeiro professor de psicanálise, que eu sou muito fanzoca dele, ele falava isso. Estando no topo dessa cadeia, nós temos responsabilidade sobre todos os outros reinos menores, de fazê-los evoluir e viver em harmonia, porque nós sabemos mais, então nós temos mais responsabilidade. Eu achei isso muito bonito. Eu não vejo o ser humano cuidando da natureza com respeito. Então, por isso que às vezes eu penso, será que sabemos mais? Porque às vezes eu tenho lições tão profundas de seres que não são humanos. Sim. Animais maravilhosos. Muitos, são mestres, né? E transformadores de vida, eu até diria mais. A sabedoria de um cristal. A função de um cristal no planeta Terra, na parte magnética, né, da sabedoria de um cristal, a sabedoria do reino vegetal, que é a coisa mais magnífica, todo o processo que ele faz para gerar um planeta em harmonia. E aí chega o ser humano, acabando com tudo. Destruindo tudo. Parece que é uma criança mesmo, não parece um ser humano. Então, assim, se a gente cumprir a missão de ser humano, nós já fizemos muito, entendeu? Mas aí, eu sempre falo, Sabrina, sem confessionário. Mas eu nunca compro isso comigo. Vou te perguntar, quanto mais eu busco, e eu acho que eu tô falando também isso, porque eu acho que muita gente deve pensar como eu. Quanto mais eu tento ser humana, ser empática, ser um ser humano melhor, mais parece que vem o enfrentamento, assim, de pessoas violentas, de crueldade, e talvez por essa coisa de justiça que eu tenho, que tô na terapia, tá? Tô na terapia, mas vamos lá. Eu também tô. Deveríamos estar todos, não? Mas enfim, o que acontece é que eu sinto uma raiva louca. Uhum. Eu sinto uma grande vontade de dar na cara dos outros. Porque você fala, pelo amor de Deus, a pessoa é muito má, a pessoa é cruel, a pessoa quer ver sofrer.
E eu saio da casinha rapidamente e falo, Sabrina, vamos voltar. Mas eu estou te fazendo essa pergunta porque é justamente na busca por ser uma pessoa melhor. Uhum. E aí toda hora eu fico ali, eu ali, me confrontando. Me ajuda. Eu entendo perfeitamente a sua revolta. Porque não é que não passa na nossa mente a revolta, é que a maneira de interpretar talvez seja mais adequada ou menos sofrida, eu diria, né? Porque a revolta existe. Então, por exemplo, eu tenho um trabalho que eu faço social e espiritual, eu e Mônica de Medeiros, que a gente trabalha juntas, e nós atendemos muitos animais abandonados. Sim. Pessoas de rua, né? E patrocinam o Rancho dos Gnomos. O Rancho dos Gnomos, né? Então, trabalhamos muito nesse meio do sofrimento. Então, você imagina o que a gente vê e o que a gente ouve, né? De animais que nós resgatamos, por exemplo, que é revoltante, né? O tratamento que se dá, o sofrimento que colocam num animal que nunca fez nada de mal para ninguém. Então, para nós é algo que dói a alma, dói profundamente a alma. Mas quando eu olho as pessoas que fazem, dá dó, porque elas são extremamente doentes. Eu digo sempre, e aprendi isso muito na clínica, as pessoas não são ruins porque isso é bonito ser ruim. Embora eles façam muita propaganda, né? Uhum. Que ser ruim é legal. A pessoa é ruim porque ela sofre demais. Porque ela gostaria de sentir felicidade dentro dela, mas ela não sente. Então, quando o medo é gigante dentro da pessoa, e nós falamos de medo que às vezes a pessoa nem conhece que tem, quanto maior o medo, maior é a crueldade que a pessoa tem. E maior é a irresponsabilidade diante da dor que ela coloca em todos os seres do planeta. Então, são pessoas que nós chamamos de inconscientes. São pessoas que estão extremamente restritas no nível dela de consciência. E elas estão congeladas diante do medo do fracasso, do medo de não ser aceito, do medo de não ser amado, de ter sido judiado, porque muita gente tem um histórico. Pais que geram filhos, né, na agressividade, os filhos serão agressivos também na sociedade. Então, pais disfuncionais geram filhos disfuncionais que serão um dia pais disfuncionais. Então, o sofrimento vem de muitas e muitas gerações, um dando dor no outro, gerando dor no outro. Raramente você vê uma pessoa que foi muito bem tratada, muito amada, ser uma pessoa extremamente cruel, né? Então, é interessante observar que existe um doente ali. Um doente da alma, um doente profundo da alma. E a gente aprende muito isso em obsessores, por exemplo, né, quando se fala em espiritualidade. Sim. Por que um obsessor é um obsessor? E eu vi histórias lindíssimas de obsessores que eles tinham uma raiva profunda, provocando pessoas até chegarem à morte ou ao fracasso total, que essas pessoas, quando entrarem em contato com um amor puro, porque só o amor puro transforma a gente cruel. Com amor puro, essas pessoas cederam e começaram a falar sobre os seus grandes medos e as suas grandes dores. Então, isso me ensinou muito sobre o que é de verdade ser ruim. Eu diria que são pessoas que sofrem demais. Poxa, aí a gente tem que ter mais compaixão. Foi aí que eu aprendi o que era compaixão. Quem ensinou muito sobre compaixão foi o Dalai Lama. E ele ajudou a neurociências a descobrir a compaixão. Isso foi lindo, né? Um dia que você quiser procurar, Richard Davidson, que é um neuropsicólogo, encontrou o Dalai Lama, né? Num congresso e falou, nossa, Dalai Lama, eu sou tão seu fã. E o Dalai Lama falou, e eu sou seu fã. Aí ele falou, ficou espantado, porque ele é um cientista. Ele falou, não, mas como assim, meu fã? Ele falou, porque eu acompanho todos os seus trabalhos de neurociências. Ele falou, se eu pudesse dar uma opinião, né, no seu trabalho, eu só diria para você olhar
para as coisas belas que existem no ser humano e não só para as doenças que eles têm. Aí o David falou assim, se você me mostrar como faz, já chavecando Lógico. o Dalai Lama para ir para um laboratório, né, de neurociências. O Dalai Lama falou, tá bom, se você topar aprender sobre a beleza do ser humano, eu topo ir para o seu laboratório. Aí fizeram um experimento belíssimo que Dalai Lama explicava sobre as ondas gama. Lembra que eu falei de ondas cerebrais? As ondas gama saem desse nível de ondas de 30 Hz para baixo e catapulta e vai lá para uma onda de 40, 50, 60 Hz. Então, assim, ondas por segundo, onde o cérebro fica inteirinho funcionando numa alta velocidade. Dalai Lama fez isso em meditação. E o estado gama é o estado da compaixão. É o estado em que você começa a se sentir parte do outro, parte da natureza, parte desse objeto, parte de tudo. E como parte de tudo, se você sente dor, eu sinto dor. Se você sofre, eu sofro. Então ele começou a ensinar que a compaixão é isso. Antes de mais nada, é compreender a dor do outro, né? E não é só compreender, mas é ajudar a resolver essa dor. Porque empatia nós temos. Eu sinto a sua dor, né? Eu estou sentindo a sua dor. A compaixão não, você sente a dor e você faz algo para resolver essa dor. Então ela vai um passo além, né? Por quê? Porque se você está sofrendo, eu não vou ser feliz. Então eu não vou deixar você do jeito que você está. Eu vou melhorar isso aqui. A gente não entra numa síndrome de Salvador? Não, não é a síndrome do Salvador, porque você não vai salvar a pessoa, mas você vai ajudar a dar suporte. É o que a gente faz, por exemplo, no trabalho social. Eu não resolvo o problema do morador de rua, mas eu estou dando um suporte para que ele consiga, né? Eu, tantas ONGs e tanta gente, cada um na sua área, vai dando suporte para que a pessoa consiga encontrar um equilíbrio até que um momento em que ela vai conseguir sair daquilo. Então, para nós, por exemplo, dar cursos de profissionalização. A ideia é essa, é você fazer com que a pessoa saia da miséria absoluta e consiga pelo menos chegar à pobreza. Sim. Porque ninguém sai da miséria sozinho, ninguém sai sozinho. E aí que entra a compaixão. Eu vou te dar o suporte, eu te dou o suporte e depois você anda. Entendeu? Eu te dou a mão, mas quem caminha é você. Quem caminha é você. Isso é compaixão. Não é você fazer pelo outro. É você dar aquela sustentação, caminhos, lógica, administração, estratégia, que isso que a gente consegue fazer com, né, com ideias, e você vai e anda. Depois que eu te dei esse empurrão, a coisa é com você. E falando nisso, me deu um insight aqui de te perguntar, a intuição, a ciência explica? Ainda não. Mas a intuição, assim, tem muita gente que fala de intuição, mas não tem muita noção do que seja intuição. E o que é? Eu vejo que a intuição, muita gente fala assim, minha intuição não me engana. Quando eu chego, aquela pessoa não bate comigo, com meu santo, né? Eu já começo... Sim. Aí eu fico, será que é ela que é problema ou é você? De quem que é estamos falando? De quem estamos falando exatamente nessa intuição? A intuição, ela está ligada ao inconsciente. Quando está ligada ao consciente, é assim. Eu tenho as minhas percepções sobre o outro e às vezes eu não gosto, minha energia não bate com a do outro, enfim, ideias, comportamentos, conceitos, e é isso. Então, aí eu já não consigo, né, estar com a pessoa. Mas a intuição mesmo, ela é um caminho curto para soluções boas e complexas. Só que um caminho rápido. Então, quando eu estou ligado ao meu inconsciente, a minha intuição funciona. Porque o inconsciente, Sabrina, é muito interessante, o inconsciente sabe tudo. E a gente prova isso por várias ciências, uma delas chama cinesiologia, que eu gosto muito de cinesiologia,
Cinesiologia está ligada a impulsos musculares, a trabalhar com o tônus muscular, para você entender o inconsciente. Então, quem comanda os movimentos involuntários é o nosso sistema nervoso autônomo, que dá o tônus muscular e tudo mais, simpático e o parasimpático, né? Quem comanda esse sistema nervoso autônomo é o inconsciente, não é o consciente, que são as atividades automáticas. Sim. Digestão, respiração, bater do coração, blá, 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 tudo isso é automático, é o sistema nervoso autônomo. Músculo também. Então, quando você quer conversar com o seu inconsciente, se você prestar atenção no seu corpo, seu inconsciente está falando o tempo inteiro, através do sistema nervoso autônomo. Se você tem pressão alta, por exemplo, seu inconsciente está falando, você passou do limite, bem, cuidado, perigo. Ele está falando através da pressão alta, através da arritmia cardíaca, o seu inconsciente está falando, você está sofrendo, você está em sofrimento. E antes de mais nada, emocional. E por fim, chega ao corpo. Então, através desses processos inconscientes, a gente consegue conversar e saber o que de fato está acontecendo. Então, se você tem ondas mais baixas e você está conectado em estados de consciência, né, mais, a gente chama de alargados, né, expandidos, você consegue ter a sua intuição perfeita. Afinada. Afinadíssima. Raramente uma pessoa tem, eu duvido da maior parte das pessoas que dizem que tem intuição, se é de fato uma intuição ou se é de fato os preconceitos, os limites do ego que a pessoa tem e vai deduzindo as coisas muito rapidamente de buscando forma confirmar. tosca. E de forma tosca às vezes, né? O inconsciente ele vai muito além disso. Eu tenho tantas perguntas e tão pouco tempo, mas uma delas é o seguinte, a gente falou sobre música, você é cantora, tem vários trabalhos, inclusive trabalhos com indígenas nessa parte musical, de musicoterapia. E você também já saiu do Brasil para falar sobre metafísica, que é um pouco de tudo que a gente tem falado aqui. Mas o que eu queria te perguntar é como é que faz, se essa... Até um dos seus trabalhos tem a coisa do Hertz, né? Tem. E aí eu queria te perguntar se isso... E aí até ficou bem popular, não o seu trabalho necessariamente, estou dizendo de falar, precisamos de ondas tal, então você basta colocar no YouTube, tem um monte. E eu queria saber se isso é perigoso, que cuidados a gente deve ter. Ondas binaurais, né? Essa foi a minha tese de neurociências, no meu TCC de neurociências, baseado na música com ondas binaurais. As ondas binaurais, ela trabalha, cientificamente falando, ela trabalha com os dois ouvidos simultaneamente. Cada ouvido tem uma independência do outro, até por isso que a gente percebe de onde vem o som. Onde o som for mais alto, é da onde o som vem, a origem, não é? Então, cada ouvido trabalha de forma independente, mecanicamente, então ele transforma essas ondas em elétricas, né, bioelétricas que a gente fala, independentes. E quando chega no cérebro, o processamento, ele une as duas ondas. Então, se eu trabalho binaural com uma onda que é 100 Hz e uma onda que é 110 Hz, são duas ondas diferentes. Quando ele chega no centro do cérebro para interpretar, ele subtrai as ondas. 100, 110, tira uma da outra, dá 10 Hz. Então, ele entra no cérebro como 10 Hz. É uma forma de enganar o cérebro, vamos dizer assim, para que ele comece um processo que nós chamamos de arrastamento cerebral. É um processo científico. O arrastamento cerebral quer dizer, como o nosso cérebro é um grande processador, ele tem uma tendência a assimilar o que você está propondo. Então, se você ouve um samba, o que acontece com você? Você já começa a bater o pezinho, já começa a batucar, começa a dançar, você não consegue ficar parado. Sim. Porque o cérebro, ele tem uma tendência a ser arrastado para essas ondas. Quando eu sugiro uma onda de 10 Hz, eu estou sugerindo para que o cérebro inteiro entre nessa onda de 10 Hz. E eu estou fazendo você entrar em estado alfa.
que é a onda de 10 Hz. Então, foi assim que eu fiz o meu CD. Compus músicas, gravei músicas e coloquei uma onda por baixo, que aparentemente eu não ouço, mas elas estão lá. E o meu ouvido capta. Perfeito. Então, eu começo a arrastar o cérebro, sugerir para o cérebro se acomodar em ondas. Então, eu vou desde as ondas beta, vou até as ondas delta, que são ondas muito lentas, onde você entra em estado de sono profundo ou então em estados de consciência. Você conversa diretamente com o seu inconsciente. Tá. Mas, por exemplo, esse seu trabalho, vou falar CD, eu sei que é uma coisa meio de velho. Ah, não tem mais CD. Mas Tudo é um bem. CD. Mas eu ouço. É. Mas vamos lá. Se eu quiser, com qual que é o objetivo? Então, para ouvir uma música, o objetivo mais é de relaxar, é de você sair do beta e começar a cair nas ondas. E eu vou, música após música, eu vou baixando essas ondas até chegar na última em delta, para que você entre em estado de relaxamento. Porém, você pode usar para muita coisa. Então, vamos supor que você precise estar em ondas alerta. E uma pessoa é TDA, por exemplo. Tá. TDA vive em alfa, vive em teta. O TDA vive em tudo quanto é canto, menos nas ondas beta, né? E quando você põe ondas beta, para ele estudar, é legal. Ele fica... Atletas usam muito ondas beta quando eles precisam estar em extrema atenção. Então, eles botam aqueles fones, eles já estão com a ondas binaural beta. E eles ficam assim, pilhados, totalmente, né, concentrados para poder fazer o que eles fazem, que é de extrema precisão. Então, você pode usar, por exemplo, eu estou muito estressado, use ondas alfa para você se tranquilizar. Tem pessoas que têm problemas de memória, use ondas teta. Por quê? Porque as ondas teta, ondas de sonho, é onde a memória é trabalhada. Mas pode ser perigoso? Que foi a pergunta, né? Sim. Porque você pegar uma qualquer, que diz que é e você, leigo, não sabe. Não sabe. Por exemplo, o seu CD, sabemos de onde vem, mas muita coisa que está na internet vai saber quem pôs, quem é, não se sabe. Olha, eu vou te dizer, nem sei se são ondas binaurais que usam, porque às vezes você não consegue perceber. O ouvido sozinho não consegue, eu não consigo, às vezes eu ouço, às vezes eu percebo, às vezes eu não percebo. Então eu não consigo saber qual é a origem e o que estão usando. Mas uma coisa é certa, certas frequências alteram o cérebro para ondas, por exemplo, da depressão. Certas frequências não binaurais, mas são usadas ondas que arrastam o cérebro para lugares ruins. E a gente faz como para, por exemplo, se a gente quiser se valer dessa vantagem das ondas, como é que eu faço para saber? Eu tenho que pesquisar? Você não sabe. Você não sabe. Mas tem que saber a origem. Exato, tem que buscar então, por isso que eu fiz o site ondasbinaurais.margareteaquila, para que as pessoas falem, porque eu sei que ali fui eu que construí as ondas binaurais, então eu sei que ali não existe nenhuma interferência. Perfeito. Mas eu não sei as outras, eu não posso dizer para você, essa é boa, essa não é, porque eu não conheço os autores, eu não faço ideia. Não sei nem se eles sabem o que eles estão fazendo, se eles não sabem, não sei. Às vezes aparecem umas coisas que eu falo, gente, de onde a pessoa tirou isso? Eu até procurei base científica, não a encontrei, então eu prefiro não dizer, entendeu? Olha, Margarete, eu tenho aqui uma farmacinha. Aqui não tem contraindicação. Você pode escolher aqui um dos meus remedinhos do dia. Vamos ver o que tem aqui. Risotril, tem Despertol, tem Inspirina, Gargalhau. O que você Buscopaz. Não são ondas, mas também deixam a nossa escolha, o que a gente quer. Alegrol, esse aqui é rock and roll, mas é para simbolizar a música. Adoro. E Amorprazol. Nossa senhora, quem dera fosse assim. Não é? Pega um na farmacinha e já resolveu o seu dia, né? A farmácia tradicional tenta, né? Mas isso aqui Mas nós temos essa farmacinha aqui dentro de nós. Isso aqui é natural. É que hoje a pessoa toma coisa para dormir, depois toma remédio para acordar, depois toma remédio para rir, depois toma remédio para chorar e assim por diante. Porque as pessoas já deixaram de ser naturais. Nós estamos vivendo numa sociedade bastante... Vamos ser suave aqui?
Vai, suave. Suave. Elas são, a gente chama de acachapante, mas elas, na verdade, é muito neurótica, né? A nossa vida social aqui é muito neurótica. Então, as pessoas se afastaram demais de quem são naturalmente. Aquela harmonia que eu falei da natureza, as pessoas se afastaram do seu ser, do seu eixo, do seu centro, da sua essência. E aí entra a espiritualidade. Qual é a minha essência? Por que Dalai Lama quis olhar para a essência? Porque ele sabe que a nossa essência é linda, é bela, é harmoniosa, tem paz. Só que quando a gente sai dessa essência, a gente perde tudo isso aqui. A nossa farmacinha não consegue mais administrar risos, alegrias, encantamento, coisas suaves, né? Curiosidade, motivação, coisa assim que é básica do dia a dia. Nós saímos do centro, nós não conseguimos mais. Você saiu da sua essência, esquece. E isso foi o que eu mais notei, que é justamente por onde a minha linha de tratamento vai. Nós temos uma essência bela, perfeita e harmoniosa. E nós sabemos fazer tudo isso aqui. Só que nós esquecemos ou não aprendemos como fazer isso acontecer. E nós nos perdemos totalmente. Por isso que a gente precisa de um remédio para poder fazer isso aqui. Fora, mas existe dentro. Nós temos todas essas químicazinhas dentro de nós e a gente pode ir construindo saudavelmente. Mas de brincadeira, vamos escolher uma. Vamos! Adoro. Você primeiro. Rock and roll. Sabia que você escolhia essa? Sabia que você sabia, mas ó, você devia ter batido uma aposta. Que eu ia te perguntar, inclusive, por quê? Bom, eu não vou te perguntar por quê, mas eu queria saber se você tem uma lista de música para você se conectar, que não sejam essas, científicas, mas as músicas, populares, que não sejam suas. Pode ter uma sua. Brincadeira, louca. Mas uma lista de música. Você tem uma lista de música, assim, para se conectar? Tenho sim. Eu gosto muito de músicas, eu gosto muito de rock and roll, porque primeiro que eu, tenho uma geração aí que veio com rock pop no Brasil e tudo mais, e eu adoraria cantar rock, desde novinha eu queria cantar rock, mas a minha voz era muito doce, não conseguia cantar rock, enfim. Eu queria cantar Janis Joplin, na verdade, não consegui. E aí, a música, o rock para mim, ele veio transformando a sociedade do século XX. Ele veio dizendo, tá tudo errado, eu quero mudar isso aqui, vamos mudar isso aqui. E a música tem essa função também, dizer o que de errado está acontecendo e mudar, a sociedade. Então, o rock para mim foi fantástico, por isso que eu escolhi rock and roll, porque de fato eu vim também para mudar, essa loucura que a gente vive. E o rock para mim representa muito bem essa grande mudança para uma nova era. Dá um exemplo de música de rock que você gosta. Quem você ouve? Queen pra mim foi o... gente, essa Margarete tá acabando comigo. Eu também amo Queen. Eu fui ver o show do Queen com 15 anos no Brasil. Então, assim, pra mim, assim, não existia coisa melhor. Qualidade, nível musical, e fora a irreverência que eles tinham e a inovação. Eles eram extremamente criativos. Então, eles vieram transformando toda uma geração, Não só eles, mas tantos e tantos e tantos, é que ele, para mim, representa tudo isso. Qualidade, irreverência, criatividade, trouxe o novo. Para mim, era isso. Então, eles eu posso, sempre baixo meu chapéu aqui para eles, porque eles são maravilhosos. Gente, era isso que eu ia falar, que eu também, a música, e eu ouço Queen. Mas aí você falou primeiro. Acabou! Que eu falei, grita só tudo que eu tinha. Já falei, eu vou falar do Queen, porque o Queen realmente, ele tá ali no meu repeat, sabe? Eu ponho e falo, agora tô bem, Mas bem. Assim, agora, lista de músicas que me elevam muito, quem me eleva demais tem interpretação na alma. Por exemplo, Barbra Streisand. Sim. Pra mim, assim, me leva às alturas quando eu ouço as músicas que ela gravou, Memories, Evergreen, as coisas que são para mim magníficas e maravilhosas, Então,
são vozes belíssimas que me levam para o céu. Músicas que me levam para o céu. E isso é estado de consciência. As músicas que despertam em você amor, despertam o seu melhor, despertam a nobreza, despertam a esperança. Isso é para mim música boa. Você sabe, Margarete, que eu fico pensando, quando eu descobri a letra de algumas músicas, eu fiquei receosa, porque eu falava, ai gente, eu gostava tanto dessa música, mas tem uma letra tão horrível, fala uma coisa tão péssima, aí eu fico cantando baixinho, tipo, me escondendo de mim. Isso já aconteceu isso com você? Já. Pois é. Muita música que você fala, nossa, que letrinha, uau. Péssima. Né? Porque a letra é tudo não, e numa péssima música. Conexão, eu não quero essa conexão pra mim, mas eu gosto tanto, como é que É. faz? Fico aqui numa divisão, né? Bom, eu tinha outras perguntas, o nosso tempo acabou, eu já entendi. Mas, ó, só para falar o seguinte, que eu ia comentar que morreu o físico, o Peter Higgs, que foi o responsável pela descoberta, né, da partícula de Deus. Eu ia comentar sobre isso, porque a gente estava falando de ciência e espiritualidade. Imagina só, um físico que vivia dentro de um laboratório isolado, só fazendo experimentos, e de repente ele foi conhecido e a vida inteira, inclusive reclamou disso. Porque ele falava, eu fiz outras coisas, tá? Mas ele falou, não, eu só era reconhecido e procurado para falar sobre a partícula de Deus. Menor explicação até agora que se tem na ciência, né? Do que somos compostos, né? Mas, para deixar uma última pergunta, e aí sim eu vou terminar, a gente está falando sobre felicidade, você comentou do Dalai Lama, e aí o estudo mais antigo que tem da Harvard chegou à conclusão, e ainda ele continua sendo feito, ele tem mais de 80 anos, mas ele falou o seguinte, né? Ele chegou a essa conclusão, que as pessoas que participaram desse estudo e as que têm a melhor saúde e se consideram mais felizes são assim, elas dizem que são assim e falam das relações que elas têm. E eu percebo que a gente está num mundo cada vez mais isolado, mas as pessoas buscando cada vez mais conexão. E tem a questão política, com uma polarização enorme. E aí, eu estava estudando para falar aqui, cheguei no nome do Elliot Aronson, que ele é o autor do Animal Social. E ele falando numa entrevista recente, falando o seguinte, tem mais de 90 anos, mas ele falando, nessa entrevista recente, falando que a saída está em tornar o mundo um lugar cooperativo. Como isso é possível, Margarete? Isso é natureza, Sabrina. Como eu estava comentando sobre a natureza. A natureza, como eu falei, dos milhões de seres que estão dentro de nós, eles trabalham em cooperação. Se eles não trabalharem em cooperação, nós não conseguimos levantar da cama. Nós nem existiríamos. Então, 100 mil proteínas, milhões, bilhões, trilhões de seres que existem dentro de nós trabalham em cooperação, porque essa é a natureza humana. Toda vez, você lembra que eu falei, quando saímos da essência, nós não temos isso aqui dentro de nós? Quando eu saio do sistema de cooperação, eu deixo de ser humano. Porque nas minhas células, nos meus átomos, existe colaboração. Próton, nêutron, elétron, é um grupo que trabalha em cooperação. Milhões de átomos para se formar um órgão, um sistema, né? Um planeta, um ser, todos trabalham em cooperação. Então, ele está absolutamente certo quando ele fala que se eu não viver a minha essência, que é cooperação, ou seja, se eu ficar no egoísmo, no individualismo, eu vou contra a minha essência, que é colaborativa. Então, o planeta só vai existir se nós voltarmos para essa natureza que nós temos dentro de nós. Cooperação. Eu colaboro com você, você comigo, todos nós colaboramos. Não importa se virtual ou presencialmente, mas nós precisamos sentir que tem alguém do outro lado olhando por mim. Eu preciso sentir, por exemplo, que a minha mãe que está lá na 4ª dimensão olha por mim. E eu olho
pelos outros. Então, eu olho por quem não consegue hoje andar sozinho, mas tem alguém lá em cima que consegue olhar para mim porque eu não consigo andar. Então, esse é o sistema saudável de trazer a saúde emocional e espiritual para a raça humana. Ele está absolutamente certo. Te emociona? Muito. Muito porque, no fundo, eu já vivo essa colaboração. Eu já não consigo mais andar e ver um cachorro abandonado correndo risco de ser atropelado. Eu não consigo mais dizer que eu não vi. Eles não são mais invisíveis. E hoje nós temos uma sociedade com muita gente invisível. Gente que sofre na rua, gente na comunidade, na periferia. Jovens que estão perdidos e desesperados, sozinhos, solitários. Animais que estão abandonados, idosos que estão abandonados, crianças que são negligenciadas pelos pais. Eu não consigo olhar para isso e dizer, não estou vendo. E como você lida com a sua impotência? Eu faço. O que dá? O que dá. Eu não trabalho mais sentindo impotência. Eu sempre lido com a realidade, sempre melhorando a minha condição. Então, se hoje eu consigo cuidar de 1.000 pessoas, eu faço um esforço danado porque eu quero cuidar de 2.000. Mas eu sempre faço no meu passo, como eu consigo. Eu durmo no travesseiro e falo assim, bom, hoje eu fiz. Amanhã eu posso fazer melhor. Amanhã eu consigo mais um. Entendeu? Quem quiser participar dessa colaboração? Quem quiser participar pode conhecer o trabalho da Casa do Consolador, que é um site onde nós temos esse trabalho social, né? Ou o Rancho dos Gnomos, que trabalha com animais também de sofrimento, de circos, zoológicos e etc., mas com animais selvagens e silvestres. Nós, da Casa Consolador, trabalhamos com pessoas moradores de rua ou em situação de rua, com comunidades fazendo trabalhos para gestantes, para mães que estão sempre muito sozinhas, né, nessa grande tarefa da maternidade, dando cursos para pessoas, profissionalizando, dando ração para cuidadoras que são desesperadas com centenas de animais, em torno de 600 animais, que nós ajudamos com veterinário, com remédios, com alimentos. Então, você vai sempre somando, vai construindo mais e vai construindo. E a gente quer crescer, porque eu sei que eu posso fazer mais. Eu tenho inteligência para isso, eu tenho força para isso, eu tenho compaixão para isso. Casa do Consolador, tá, gente? Isso aí. É um trabalho que o pessoal, inclusive, que mora fora, ajuda também. Eu conheço vários. Tá bom? Isso aí. Então é o seguinte, Margarete Áquila, eu queria ler aqui seu currículo de novo, perdi a fichinha, mas eu posso dizer, matemática, vamos ver se eu lembro, matemática, psicanalista, tá faltando aí, matemática, psicanalista, fez pós em sistema da informação, em neurociência, hipnóloga, cantora, musicista e autora de livros. Ufa, lembrei. Mas isso não é nada. O importante é o que se faz. E faz tudo isso aí na Casa do Consolador. Resolve, parece mágica, mas ela faz, viu? Margarete, fantástico. Obrigada pela sua presença. Já fica o convite para uma próxima. Eu que agradeço, Sabrina, porque, olha, é um programa muito gostoso. Um programa que faz as pessoas crescerem, pensarem, juntas, né? Então eu só sei um pedacinho da história, tem outros centenas, milhares que vêm aqui contando outro pedacinho dessa história. Tenho certeza que você está compondo aí uma colcha de retalhos maravilhosa. E você sabe que eu fiz jornalismo porque eu falava, se eu puder ajudar uma pessoa, dando voz a essa pessoa que não tem, eu já estou feliz. E você sabe que com esse programa, eu sempre saio ganhando, porque eu já estou me ajudando. Exato. Então, depois Estamos de ouvir todos tudo, crescendo. isso aqui é maravilhoso. Margarete, muito obrigada, Sabrina. Não faço dialogamento sozinha. Só lembrando que essa conversa, além do YouTube, está nas plataformas de áudio, a sua escolha, e os cortes também nas redes sociais. A gente vai marcar a Margarete, mas também do Jornal da Gazeta. E a equipe do Dialogamente conta com a pauta do Caio Canavieira, a produção da Natália Galego, os estagiários Guilherme Fonseca e a Fernanda Davi,
A equipe técnica, a Gia, a Gisele Sartini e a Marina Orfali, e a gerente de jornalismo é a Valesca Quintela. Então, nesse Dialogamente, o que eu deixo é um beijo e compaixão. Até a próxima. Tchau.